Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre ingenuidade, ignorância e preconceito. E eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí. Bom, antes de tudo, a gente aconselha você que chegou aqui voltar uma casa no seu feed de podcasts e aí você é chamado a ouvir o começo de conversa. O que é o começo de conversa? O começo de conversa é sempre um programa que traz um artigo, um trecho de um livro, um texto que ajuda a entender aquilo que é uma conversa dessa semana. E aí, na semana passada, a gente ouviu um trecho do livro Olha, eu já ia falando uma coisa errada aqui. A Persistência do Preconceito, um artigo, não é isso, Alexandre? Isso. Nem Exato. tão grande quanto um livro. Nem tão grande quanto o livro, mas um artiguinho chupeta de se ouvir falando da persistência do preconceito. E aí, a gente vai falar um pouco sobre questões de preconceito, de raça, de cor, né? Raça, cor, de sexualidade? Não. Na verdade, uma outra abordagem. Essa abordagem é maneira que só uma conversa tem, não é isso, Ferreira? Pra gente delimitar aí um pouco as linhas, né? Pra gente apresentar minimamente o recorte que faremos, é importante a palavra epistemologia, né? O preconceito como algo ligado às faculdades mentais humanas de conceituar. Mas, Pedro, eu também já gostaria aqui de dar apresentar aqui a hipótese, antes do que iremos discorrer em seguida, que a hipótese que nós vamos tentar chegar lá, e talvez chegue, talvez não, né? Como sempre. Depende muito. A gente sabe como começa e não sabe como termina. Exato. A gente sabe quando termina. Como a gente não sabe. Como a gente não sabe. A gente sabe que tem um tempo aí pra discorrer. Mas a hipótese é que o preconceito não é tanto esse negócio de uma ideia pré-concebida que depois você desconstrói e constrói o conceito. Não, né? Ou um conceito prévio. Não é bem isso. A hipótese é que te dão uma base para você construir um conceito que ela é enviesada de partida. De princípio. Esta é a hipótese que vamos ver se provará ou não. Pra gente começar, Pedro, essa jornada aqui para chegar lá no preconceito, eu acho importante a gente começar da nossa condição primeira como ser humano, que às vezes o pessoal confunde essa ideia do pré-juízo ou do preconceito com ingenuidade, né? Então é importante a gente dizer que preconceito não é ingenuidade. Vamos lá. Primeiro, ingenuidade no sentido de inocência. Inocência. Certo? Porque muitas vezes a gente tem dentro... eu acho, pode ser que eu esteja muito errado, e os educadores aí que ouvem o programa vão me dizer, não, Pedro, é o contrário e tudo. Mas essa história, a gente nasce uma tábua rasa, uma folha totalmente em branco, não é? Isso não é tão verdade. A gente, lógico, a gente pode se tornar pessoas diferentes dependendo do meio no qual nós vivemos, mas é fato que o meio no qual nós estamos, ele molda bastante a gente e ele vai moldando algumas características nossas. Mas vamos pegar a Alice, por exemplo. A Alice tá com 5 anos de idade. 5 anos. Ela tá com a cabecinha dela bem formada, ela tem bons pais, uma boa criação. E dentro daquilo que é a ingenuidade de uma criança de 5 anos, ela tem alguns preconceitos estabelecidos de mundo que são as percepções dela. Sim. Correto? Mas que são muito mais frutos de uma ingenuidade ou de uma vida não experiente, de uma vida curtinha, né? De uma vida de 5 anos, do que verdadeiramente um preconceito, não é? Um preconceito, um preconceito, algo nesse sentido. É muito mais fruto de uma ingenuidade, de uma falta de vivência. E isso se aplica também à vida adulta, não é? Se pedir pra mim falar um pouco sobre, sei lá, vou dar um exemplo aqui, porque a gente tá falando de preconceito, não é? Pedro, discorra um pouco sobre a questão dos LGBTQIA+. Eu vou dizer, olha, eu não tenho vivência disso. Bom, eu tenho alguns amigos, eu tenho alguns parentes, mas eu
eu sou heterossexual, não é? Cis, eu tenho consciência de quem eu sou um cisgênero, e aí o que eu posso falar é a respeito do que eu ouço, do que eu vejo, não é? Não é que eu seja ingênuo nesse assunto, mas me falta arcabouço para opinar com propriedade. Não sei se eu me faço entender, entendeu? É o que eu entendo de ingenuidade, entendeu, Alexandre? Eu concordo, Pedro, a gente não é essa tábula rasa toda, e na minha percepção existe um quê até de mistério aí, até que ponto que a gente vem em branco, até que ponto que essa folha em branco vai sendo preenchida, se pela genética ou já pela quando a gente vai adquirindo linguagem. Eu sei que essas coisas vão entrando de fato, né, pelas pequenas experiências ali dos primeiros momentos de vida, e pelo reforço ou pela falta de reforço de experiência, a gente vai formando ali o nosso caráter, inclusive, mas a nossa concepção de mundo, também os nossos quereres, os nossos gostos. E é isso, né? Então, se existe alguma coisa de genuína, tem alguma coisa de ingenuíno, né? E existe alguma coisa que não é genética, então por isso ingenuidade, né? Essa é nossa capacidade de sermos puros de alguma maneira, né? De, como você bem disse, por não sermos expostos a certas experiências, não termos a profundidade daquele conhecimento, né? Então, o conhecimento vem pela vivência, o conhecimento vem pela experiência, e é exatamente essa ingenuidade que eu quero afastar da ideia do preconceito aqui nessa nossa concepção, né? Então, a ingenuidade, Pedro, e é isso que importa, ela pode ser perdoada, né? A gente pode lidar com a ingenuidade, né? Então, olha, até em matéria sacramental, né, Alexandre, é levado em conta a questão da ingenuidade. Acontece muito, e aqui não é um revelar segredo de confissão, mas eu acho que o Alexandre também já passou muito por isso. Confissão de criança, não é, na primeira Eucaristia, a criança geralmente vem, né, ou vinha, eu não atendo mais confissões, né, mas as crianças vinham, olha, eu um dia roubei uma bala no mercado. Sim. E aí, e ela descobriu que isso era errado, porque a catequista disse pra ela que aquilo era errado. Mas a pergunta que você precisa fazer pra criança é: você sabia que isso era errado na época em que você fez? E em quase 100% dos casos, as crianças não sabiam que era errado, não é? Ninguém as disse. Faltou experiência em saber que aquilo era definitivamente errado. E aí eu tô usando o exemplo de confissão, criança e conhecimento de pecado. Mas isso diz respeito a qualquer formação de consciência. Você não pode exigir, por exemplo, de um católico que não tem uma plena consciência formada em algumas áreas da moral, que ele tenha pleno conhecimento de que certas atitudes dele sejam pecado, e depois que lhe é informado isso, a pessoa vem confessar. Ela nem pode confessar isso, porque ela não tinha consciência formada. Faltava a experiência da consciência formada. Isso é ponto importante, não só nesse começo de conversa, não é? Mas também até para a gente situar. Em matéria sacramental, isso é levado muito, mas muito a sério, não é? Muito a sério. Eu acho perfeito, Pedro, essa aproximação, porque por mais que a gente queira trazer aqui a coisa até de um ponto de vista epistêmico, né, gnosiológico, mas não dá para dissociar esse aspecto ético e moral, porque a moralidade, ela vai interferir em como você lida e como você busca o conhecimento, né? Então, isso também aconteceu já comigo, Pedro, e provavelmente aconteceu com você, na confissão ou no aconselhamento espiritual ou até mesmo no aconselhamento pastoral, a pessoa se dar conta de algo que estava fazendo errado, que até aquele momento não passava pela sua percepção, né? Até de não saber o que estava fazendo. E quando recebe aquela ideia, né? Assim, o insight,
insight, né? O insight do que estava fazendo, a pessoa ficar estarrecida, né? E falar, meu Deus, eu fazia isso era errado, e eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Acontece, Pedro, muitas vezes, né? Por exemplo, com racismo, né? Sim. A gente tá numa época em que se frisa muito, né? Em que se nomeia muito. O que antes não era nomeado, hoje é, né? Sim. Então, por exemplo, uma brincadeira que talvez, se você não fez, você já deve ter presenciado, numa sala escura, ter alguém da pele preta, retinta, alguém falar assim, dá um sorriso aí pra gente te ver. Exato. Né? Pra gente saber onde você tá. Meu irmão. O que antes era piada, brincadeira... Né? Quanta piada de preto. Eu mesmo já devo ter contado um monte, não é? Porque era aquilo, porque levava-se em conta, já que o Alexandre entrou nesse termo, não, mas é uma coisa recreativa. Não, mas eu não tô ofendendo. Pô, cara, eu cresci no Jardim Brasil, velho, né? O Ferreira cresceu no Madalena. O que a gente mais tinha amigo preto, colega preto, companheiro de vida preto, né? Então você passava pela questão recreativa. Só que, graças a Deus, essa galera começou a ter voz e dizer, a gente não tá gostando dessa piada, velho. E aí vem essa experiência, né, Alexandre? Vem o insight, né? E essas conceituações, racismo recreativo, racismo estrutural, piada racista, Sim. Isso é racismo. Isso, ao nomear, ao dar nome e quando você vai atribuindo sentido, então você saiu de um campo de ingenuidade, né? Se bem que aí, nesses casos, talvez não é nem ingenuidade, aí é cumplicidade, né? É uma cumplicidade estrutural. Eu não tô defendendo o fato de que fazia, não, porque aquilo era errado, né? Mas o que faz a gente despertar é aquilo, é a dor do outro, é o outro chegar e dizer, cara, isso aí não é legal, velho. Ao ter a consciência tocada, quando você refina a sua consciência, você vai deixando de lado certas coisas, porque você não é ingênuo, né? Sim, você exato. lhe foi tirada a ingenuidade. Sim, exato. Bom, já deu então para, dentro desse referencial teórico, a gente compreender que para se falar de preconceito, tem que se tirar essa questão da ingenuidade, porque há preconceitos dentro da ingenuidade, mas também dentro da ingenuidade você pode trilhar dois caminhos, né, Alexandre? O da genuidade, ou seja, de gênio, de conhecimento, não é isso? De saber as coisas, ou, né, conhecendo, crescer, ou do conhecendo, que vem de gnose, ignorar. É isso, né? Exatamente. É o gnou ou gnose, né? A gente conhece e a gente, enquanto ser humano, inescapavelmente precisa crescer em conhecimento, Pedro. Assim, nem que você não queira saber das notícias, nem que você não queira saber de como está a situação mundial, mas pelo menos o time de futebol, a fofoca do bairro, você vai querer saber, né? Alguma coisa vai preencher isso na sua cabeça, que está no campo do conhecer. Porém, todavia, entretanto, a gente pode escolher não saber certas coisas. O que a gente chama normalmente de ignorância, né? O ignou, e por aí vai, né? É a ignose. Que, de certa forma, é ignorar o que se sabe, né? Ou fazer a escolha por não saber alguma coisa. Mas aí não entra na nuvem do não saber, né? Não entra. Muito pelo contrário. Sim. E a gente vive isso de certa forma, não é, Alexandre? Sim. Nós vivemos hoje uma era, sobretudo no cristianismo, de uma predileção pela ignorância. De uma predileção pela ignorância. E mais do que isso, uma predileção pela não busca do conhecimento. Sim. Eu ouvi de um professor, eu não sei se eu citei isso já num programa, né? Alguém dizendo, olha, eu não quero ser intelectual, eu quero
ser santo, como se uma coisa estivesse conectada à outra, né? Há santos muito intelectuais, muito geniais, né? Agostinho, Tomás de Aquino, de saída. Sim. Mas a gente vive hoje um prezar pela ignorância. Sim. Eu não sei se é também um jeito de manter as pessoas no cabresto. Então você cria uma cultura que gera ignorância, você dá uma predileção aos ignorantes, e aí, de certa forma, você consegue manter um certo controle nas pessoas, não é? O controle cultural, Marx fala do controle cultural, né? Que é um jeito ali de você, das elites, manterem a classe trabalhadora sob domínio. É isso, de certa forma você fala de ignorância, não só como cultura, mas como bloqueio de acesso ao conhecimento também. Sim. Veja esse novo, o Alexandre trabalha no ramo educacional, veja esse novo exame médio, esse novo ensino médio, se não é uma fábrica de gente que não vai pensar, não é isso? Ou seja, há um fomentar de ignorância. Sim. Em todos os sentidos. O novo ensino médio, eu acho que é muito complexa a discussão, porque tem uma intuição ali que deveria ser... Tem uma intuição que deveria ser salva, Pedro. Tem uma intuição que deveria ser salva. E aí eu acho que vale a pena esse parêntese, né? Sim, porque, vamos lá. Ó, a ideia, né, a premissa do novo ensino médio é que, por exemplo, uma escola aqui na Vila Zate, né, ela é um equipamento público que está inserido no meio do bairro. Você tem pessoas que estão se formando para atuar na sociedade e tem um corpo pensante que deve guiar esses jovens, né, que são essas pessoas aí que devem se formar. Esse corpo pensante, esses tutores deveriam ajudar essas pessoas a também se inserir na comunidade e impactar a sociedade, certo? Então, o novo ensino médio abre brechas para, por exemplo, um professor de física puxar o seu José Pedreiro do bairro e ajudar os jovens a pensar, como é que se constrói uma casa? Vamos ver aqui como a gente, com os conhecimentos de física, podemos qualificar o trabalho do seu José Pedreiro. E o seu José Pedreiro falar assim, eu construo desse jeito aqui, e tal, para calcular a massa, para calcular o quanto de reboco vai na parede e tal, eu faço desse jeito. E aí, você junta a expertise da prática, a expertise da teoria, e aí pega, por exemplo, o professor de sociologia e pensa assim, poxa, mas vamos pensar aqui nos padrões de construções, né, de moradias da Vila Zate, e vamos pensar aqui em como isso poderia ser otimizado para que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida. E aí, com esse corpo interdisciplinar de pensadores e essa galera que precisa aprender e aprender na prática, poderia impactar, inclusive, a vida da Dona Maria, que contratou o seu José para construir a casa dela, né? Olha só que brecha que o novo ensino médio daria se ele fosse pensado, né? Ou se ele seguisse essa premissa básica da sua aplicação, né? Então, você juntar o saber prático, né? O notório saber com o saber acadêmico e impactar, porque se diz que o jovem, ele não quer aprender, né? Ele está entediado com a forma como o estudo vem sendo oferecido para ele. Isso é sensato, isso é razoável. Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, agora o problema é que o cara que vai dar aula de física, ele não consegue ter esse pensamento de aplicabilidade, né? Ele quer continuar dando a aulinha dele lá de aplicação de fórmulas pura e simplesmente, né? Não consegue trabalhar com projetos e, ao mesmo tempo, o MEC, a prefeitura, o estado também não quer dispor de um recurso para o seu José poder colaborar com o ensino da garotada, né? Porque aí também jogar tudo nas costas do professor também não faz o menor sentido. Sim. Ou chamar o seu José simplesmente para, agora você vai ajudar a dar aula aí, mas também não vai ganhar nada. Também não faz sentido. Então, parece coisa de paróquia, né? Então, mas é isso, né? Quer dizer, a premissa é boa, mas a execução,
ó o abismo, né? É, porque tem muita gente também que não quer, é aquilo que você falou, não quer abraçar projeto, né? Isso Não. é generalizado. Parêntese fechado, Alexandre. Parêntese fechado, né? Persistindo na ignorância, a gente vê, bom, a gente falava aí de uma galera ou de uma cultura que escolhe o não aprender. Esse que é o ponto, né? E talvez possa ser aplicado, inclusive, nesse parêntese. É, porque, assim, não quero aprender um novo jeito de dar aula, o jeito que eu dou aula há muito tempo é assim. Olha, eu vou corroborar com isso que você está dizendo, porque a minha sogra, ela é uma coordenadora de educação lá no Mato Grosso do Sul. Né? E ela fala que o maior problema, em geral, é também o professor abraçar um projeto. E abraçar no sentido de, não só no sentido de executar, mas também no sentido de dialogar, de ponderar, de querer participar como um todo. Exatamente. Ela fala, isso é ausente, não é? E isso acaba sobrando para as coordenadorias também. E reside na questão da ignorância, né? De não querer aprender, de não querer evoluir, mais do que isso, de não se atualizar. Sim. Porque, olha, também tem muita gente que conhece ou adquiriu algum conhecimento e que ficou naquilo que adquiriu lá atrás, né? Não, mas eu sou formado e não sei o quê. Tá, mas o que você pesquisa a respeito disso 5 anos depois? Alexandre, a gente viu padre, né? Padres que eram formados em teologia e depois, em conversa, a gente perguntava, tá, mas o que você anda lendo? Não, desde que eu terminei a faculdade, eu não li mais nada. Não é? Exatamente. É um exemplo de ignorância. É um exemplo de ignorância. Porque ele não busca mais nada, não é? Ele não vai atrás do conhecimento, não é? E uma vez mergulhado no saber, a gente vai querer saber mais. Pelo menos esse deveria ser o princípio, né? Sim. Então, Pedro, mas eu acho que vale a pena aqui, nessa nossa jornada, a gente se atentar do ponto de vista epistêmico para essa metodologia da não busca, né? De você sistematicamente, né? De uma maneira até aprimorada, né? Com todos os recursos, né? Porque você pega a sua capacidade, a sua faculdade cognitiva e coloca ali um muro no meio, né? Você dá uma estreitada ali nas suas faculdades para dizer assim, olha, eu só quero isso aqui, né? O resto eu vou sistematicamente ignorar. Então, por exemplo, um cara que ele é um machista convicto, né? E ele não quer saber nada, nenhum discurso, nenhum conhecimento que venha de mulheres e do universo feminino, né? Que não é o universo dele, que certamente a experiência dele não vai se comparar, não tem como ele acessar do ponto de vista da experiência totalmente, né? Precisa de um esforço, de uma abstração, de uma empatia, e ele não quer isso, e sistematicamente ele fala, não me interessa nada disso, né? Então ele foca as coisas apenas no mundo, numa estreiteza de visão, e sistematicamente ele só pega aquilo que ele quer, né? E vai formando ali um leque de conhecimento estreito, né? E que quando alguém vem e tenta abordá-lo com um assunto que ele já sistematicamente não está aberto para falar sobre, ele dá uma patada. E aí a pessoa é chamada de ignorante, né? Pra gente dar esse salto de novo pro campo moral da coisa. Então, o ignorante, nesse sentido, consciente, é aquela pessoa que é bruta, ela é violenta, ela está ali com seus cascos e as suas ferraduras sempre a postos para quando alguém tenta furar esse bloqueio que ele colocou, né, da não busca metódica pelo conhecimento, ele já dá o coice. Dá o coice. Faz sentido. Alexandre, sim, terminado esse grande preâmbulo de um bloco. A guisa de introdução. A gente quer falar mesmo de preconceito, mas vamos falar isso daqui a pouquinho, depois de uma rádio, uma conversa, não? Vamos nessa. Toca a vitrolinha.
questão. Se faz questão, não consegue, oi, 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 enfrentar o tubarão. Oh, 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 oh. Gente estúpida. Oh, 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 oh. Gente hipócrita. O governador promete, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução. Mas a usura dessa gente, oi, 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 já virou uma legião. Oh, 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 oh. Gente estúpida. Oh, 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 oh. Gente hipócrita. Gente estúpida. Oh, oh, oh. Gente hipócrita. Oh, oh, oh. Gente estúpida. Oh, oh, oh. Gente hipócrita. E nesse episódio a gente tá falando de ingenuidade, ignorância e preconceito. Então, eu acho que tá na hora, Pedro, de a gente pegar o boi pelo chifre, porque pelo rabo, às vezes, ele dá um coice. Sim, sim, sim. Vamos lá, Alexandre. Eu vou dar aqui os meus 10 centavos de contribuição nessa história. Falando como um pastoralista, falando como alguém que está dentro da igreja, não é? Como você também está, falando como alguém que observa comportamento cristão católico no século XXI, não é? Essa distância entre católicos da realidade e católicos da prática tangente. Eu vou dizer assim, há uma parcela de nossos irmãos cristãos católicos que vivem embrenhados, enfronhados, enlameados em pensamentos preconceituosos, às vezes até acerca de si próprios. E eu digo a você, de saída, né, que muito desses preconceitos e autopreconceitos beiram a ingenuidade, porque na verdade a ignorância de outrens e também a vontade do controle desses certos ignorantes é que acabam enchendo a comunidade cristã de preconceitos em falas, em atitudes e até mesmo na prática da fé. Esse é o meu preâmbulo, Alexandre. Então vamos por aí, Pedro. Se a gente pegar, né, nesse universo aí cristão, a gente já definiu aqui uma figura do ingênuo, né, que é essa pessoa que talvez falta vivência ou, né, não acordou, não se atentou para certos temas, né, que a gente pode até desculpar. A gente tem uma outra figura que é o do ignorante, né, e aqui o ignorante, ele sistematicamente faz força para não aprender, né? Esse é o ignorante.
ignorante. E aí a gente tem uma terceira figura, que é o ideólogo. O ideólogo, Pedro, é um cara muito sacana, e uma cara também, que ele tem um faro para perceber os ingênuos e os ignorantes e oferecer algo para eles que preencha uma certa lacuna conceitual que eles têm, né? Um porque ainda não está completamente formado e outro porque está ávido para sorver aquilo que o ideólogo tem. Então, a igreja, mas não só a igreja católica, né? O cristianismo e até em outras religiões, sobretudo nesse mundo doido que a gente vive aí, ocidental, onde a gente tem religiões seculares, né? Ideologias com feições de religião, né? O próprio capitalismo que adora o Deus mercado, tem essas figuras que primeiro tem esse olho clínico, Pedro, né? De perceber os ingênuos e os ignorantes e arregimentá-los. Arrebanhá-los, viu? Arrebanhá-los. Eu acho, por exemplo, você fala de ideólogo, eu me lembro daquele que faz tempo que eu não ouço nada, né? Tá quieto, já faz aí, já vai pra 2 anos, que não fala nada, né? Cara, é de se estranhar. É o ideólogo dos ideólogos, né? Pois é. Nunca diz mais nada. Nunca Abraço, diz caveirinha. mais nada. É isso, né? Mas, então, Pedro, agora... Porque eles percebem, só pra eu devolver pra você com qualidade, né? Sim. Que eu já fiz uma baita sacanagem interromper. Porque não, imagina. São espertos em serem ignorantes e, mais do que isso, de identificar uma massa de ingênuos e arrebanhá-los pra juntos de si. Sim. É isso. Sim. Aí, o mais ignorantes do que ingênuos, inclusive, né? Sim. Mas, o orvalho do baralho e seus comparsas aí, os seus iguais, né? O que eles fazem? Primeiro, eles são artesãos. Então, eles vão lá, pegam um conceito, né? E eles burilam isso, né, Pedro? Assim, então, eles trabalham muito com jargões, trabalham muito com meias verdades e trabalham muito, inclusive, com memes, né? Nos dias de hoje, os memes se prestam muito a isso. Por quê? Para você criar um preconceito, Pedro, primeiro você tem que pegar um conceito, tem que entender o conceito, né? E aí, você tem que despedaçá-lo. Então, você pega alguma coisa ali que faz sentido, mas tem que deixar umas pontas soltas, né? Então, por exemplo, se eu falo para você, pau que nasce torto, você intui uma resposta. Sim. Né? Então, é exatamente esse oferecer metade da frase, metade da verdade, metade da concepção, é que eu tô chamando aqui de preconceito. E aí, isso não pode ser meu, né? Isso tem que ser uma coisa coletiva, é uma coisa que eu tenho que oferecer. Então, eu digo mais, hein, Alexandre? Dentro dessas formulações aí, desses ideólogos, em geral, eles lançam um pensamento, explicam uma coisa, ou eles lançam a metade para você completar e fazer você achar que você é um partícipe dessa grande descoberta. Justo. Ou eles terminam perguntando, faz sentido isso para você? Uhum. Quase que dizendo, olha, eu estou falando algo que é para poucos iniciados e veja, isso faz sentido para você? Né? Você faz a pessoa participar. São táticas de se colocar o preconceito, não é? Sim. Faz sentido isso para você, Alexandre? Sim, é uma persuasão, né? Uma tática de persuasão. Sim. Então, o ponto é esse, né? Então, é algo que é burilado, ao mesmo tempo ele é proposto, né? E aí, as pessoas, no afã de completar a lacuna, e às vezes por um viés de afeição, que aí você é pego pela afetividade, você pega esse pedaço, um tanto quanto até viral, né, de pensamento, e cola na sua visão de mundo, cola no seu arcabouço aí de discurso, e profere sem perceber o que você tá proferindo, né? E aí, você que ou até tem boa vontade, né? Ou é um calhorda também convicto, você se torna uma pessoa preconceituosa, né? Porque repete
essas meias-verdades, esses pedaços, esses arremedos de concepção, como se isso fosse de fato importante, como se isso fosse suficiente, quando não é. Cara, você tá falando de recorte de arremedo e de preconceito. Eu vejo essa galera partilhando aí à torta direita agora, recorte de pregação de pregador católico de internet, sabe? Convenientemente, recortes, né? Cortes. Cortes e recortes, e que são feitos milimetricamente pensados para incutir aí certas ideologias, certos modos de pensar, e mais do que isso, certos modos de manter as pessoas sob controle. Exatamente. E aí, cara, certas coisas eu vejo, me ofendem de tal maneira, cara, ofendem minha prática de fé, sabe? Opa! Ofendem nossa vida, e esses pregadores, nesse afã de dizer sobre verdades, não é? Incutem preconceito nas pessoas que são incautas, são ingênuas, e partilham achando que estão aí propagando uma verdade, quando na verdade esses caras estão fazendo mal até esses que partilham. Sim. Quando colocam aí, não é que não é pra ter regra moral, não é isso, o cristianismo tem um monte, não é? Mas colocam alguns paradigmas de comportamentos e outras coisas que machucam, cara, de uma maneira, quando eu olho, não machucam a mim, você entende? Sim, sim. Mas me machucam por ver a pessoa partilhando aquilo e eu saber que certas pessoas são machucadas por aquilo. Então o cristianismo deixou de ser uma religião que agrega as pessoas para se tornar, dentro desses recortes, dentro dessas falas preconceituosas, uma religião que faz mal, cara. Sim. E aí, exatamente. Você também teve, talvez, essa experiência, né? Quantas pessoas a gente atendeu com ansiedade, justamente pela incapacidade de viver a fé, ou de perceber aí um sistema de vivência de fé que mais causa peso do que libertação, né? O Libânio tem até o livro Crer no Mundo de Muitas Crenças e Poucas Libertações, né? E a gente vê isso. E por que não tem libertação? Justamente porque se quer se criar, dentro desse sistema de preconceito, um sistema de domínio e não de libertação. Sim. Agora, cara, desculpa eu trazer pra esse lado. Hein? Não, é isso, né? Eu acho que as coisas, elas se conjugam aí, né, Pedro? Porque você tem um bando de ignorantes, né? De novo, com seus cascos e as suas ferraduras lustradas, que reverberam, que replicam, que agem como um exército de robôs, que vai espalhando, né? Fake news, que é outro nome pra meia-verdade, arremedo de pensamento, né? A todo lado. Serviço de uma galera que sabe, Pedro. Esse que é o ponto. Sabe o que é certo, né? Tem o conceito inteiro e despedaçou o conceito para servir a um sistema de poder. Então, quando você pega um cara formado em teologia, um cara que até lê Tomás de Aquino, esses caras leem, viu, Pedro? Esses caras leem a Bíblia no grego, entendeu? Lê não, viu? Lê. Quem tá no bastidor, quem tá por trás, é gente muito inteligente e que a gente sequer sabe quem é, entendeu? A gente vê esses boi de piranha que dá a cara, né? Mas quem tá no refinamento mesmo da coisa, tá muito bem escondido porque faz parte desse modus operandi, entendeu? Quem domina, Pedro, o sistema de poder no mundo hoje, não opera às claras, né? Sim. E é isso que faz com que o preconceito funcione, porque na medida que as pessoas soubessem quem tá manipulando, por que tá manipulando e como está manipulando, isso perderia força, entendeu? Eu entendo, não é? E entendo também que há de fato a questão da ideologia, né? Do controle das ideologias, e que você cria um caldo cultural para dominar as pessoas, e a religião acaba entrando nessa situação também. Sim, porque de vez em quando se mata uma Marielle, porque de vez em quando se mata uma mãe Bernadette, porque quando uma irmã Dorothy, porque quando você começa a mexer nas estruturas, quando você começa a oferecer libertação de fato, aí, meu chegado, aí não, aí você tem que morrer, entendeu? Sim. Então, a gente tem que lidar com isso, né?
Existe gente de má fé, de má vontade, gente ruim, que fica espalhando esses arremedos de pensamento, né? E eu acho que isso é importante a gente dizer também, né, Pedro? Que o preconceito, ele é sempre algo externo. Ele nunca é algo seu, né? E aí a gente pode referenciar bastante o cristianismo, que sempre foi uma religião de consciência e de consciência crítica, né? E aqui é onde a gente separa os homens dos meninos. Isso. Mas os ingênuos, né, dos conscientes. É quando você percebe quem está pensando por si, né? Que até você pode receber um preconceito, Pedro. Mas se você tem consciência crítica, você consegue falar, opa, peraí, isso daqui tá mal formado. Isso daqui tá só um pedaço da coisa. Então, como é que eu conserto isso? Como é que eu preencho isso com a minha experiência e também buscando fontes seguras de conhecimento? Então, cara, eu vou ainda pegar nessa questão da produção cultural como forma de dominação, né? Do capital. Não que eu faz tempo que eu não leio algo relativo a Marx, né? Mas no meio dessa conversa isso veio na minha cabeça. Porque você não tem como não colocar a religião também nesse grande balaio cultural do planeta Terra. Justo. Isso é fato, né? Isso é existente. Só que o cristianismo nasceu como uma religião de resistência. Era uma religião de contracultura. Jesus era da contracultura judaica. Por mais que digam, não, ele veio dar pleno cumprimento da lei, basta ler os... Sim, era contracultura. O movimento de Jesus era formado por quem? Por pescadores? Era formado pelos proletários? Era formado pelos publicanos? Não era formado pela elite. Não. Né? Não era formado pela elite. Você tinha uns 2, 3 elites ali, mas o resto era o povão, era o popular. Que ia atrás de Jesus até as escuras. Pois então, Nicodemos, ó lá, né? Nicodemos, de Arimateia que só aparece no final, né? É a galera que se empolgava, mas não ia tanto. O cristianismo e nasceu como um movimento contracultural, no sentido de cultura como dominação das massas, não é? E o requinte da dominação das elites, desses que querem manter as pessoas ingênuas na ignorância, não é? Alimentando o preconceito, o requinte foi ter transformado o cristianismo numa fonte de dissipação, não de dissipação, numa fonte de disparo. Como é que eu uso a palavra correta? Disseminação. Aí, disseminação, cara. Numa fonte de disseminação da mentalidade dominante, da mentalidade preconceituosa. O requinte tá aí, Alexandre. O requinte... E aí, eu ia usar uma palavra, mas há um risco de má interpretação, né? O requinte do diabo, né? Opa! Não vou dizer isso, né? Mas o requinte da cultura dominante foi ter assimilado de tal maneira o cristianismo que o cristianismo virou instrumento de dominação, de preconceito, de perseguição. Jesus fala no capítulo 16 do Evangelho segundo João que muitos dos cristãos podem até ser perseguidos em nome de Deus. Ora, a gente vive numa época em que os cristãos perseguem as pessoas em nome de Deus e não é o tempo das cruzadas, entende? Sim. O requinte da dominação está aí, em transformar o cristianismo num disseminador de preconceito. E aí o que tem de formador de opinião, que se julga influenciador e ideólogo, mas na verdade é tão ingênuo e ignorante que só faz reproduzir e continuar perpetrando esse pensamento, não tá no gibi, cara. Entendeu? Isso aí é triste pra caramba, cara. É triste pra caramba. Porque tem gente que acha que tá fazendo a coisa certa. Quem sou eu pra dizer quem tá fazendo certo ou errado? Quem sabe isso é Deus. Quem vai separar o joio do trigo é Deus. Mas o que tem de gente, cara, o que tem de pensador, de pregador, perpetrando um anticristianismo, no sentido de prática e força de discurso, não tá no gibi. Sobretudo o cristianismo cristão, católico, vou falar aqui da nossa praia, esse que está aí bombando em rede social. Boa parte dele tá aí para alimentar o sistema de preconceito, para alimentar a dominação, para alimentar o jugo impossível de se carregar e que não é o de Jesus. Chega, eu falei demais. Fala aí um pouco. Não, e assim, né, para retomar um pouco o começo de conversa, né, e vou fazer o link aqui com essa ideia teológica que é o diabo, né? O diabo epistêmico, Pedro,
Pedro, ele vai cindir a sua consciência. O diabo epistêmico, ele vai se instaurar exatamente ali onde os seus conceitos estão sendo formados, a sua visão de mundo, e ele vai embotar, né? Ele vai te dar a peça de Lego defeituosa que não vai deixar com que as informações se concatenem e formem de maneira correta. E o diabo epistêmico é o ideólogo. E aí, o artigo, o começo de conversa da semana passada, falava que os modernos, né, eles tinham a ingenuidade de querer acabar com os preconceitos. E, né, 200 anos mais ou menos depois, a gente percebe que os preconceitos não só persistem, como resistem, como até proliferam, porque essa galera, ela está trabalhando muito bem para que essa instituição chamada preconceito continue vigorosa, né? Então, por que os preconceitos persistem? Porque tem gente fazendo força para que eles continuem por aí, né? Exato. E a gente só vence o preconceito dentro da gente, né? E esse é uma guerra desleal, porque ao mesmo tempo que o preconceito ele trabalha com as massas, o pensamento crítico trabalha com o indivíduo. E os indivíduos críticos são capazes de formar uma coletividade que combata e que faça frente à massa de ignorantes. Mas é numa proporção sempre muito menor, né? Jesus diz que o grão de mostarda, se ele dá fruto, ele abriga até passarinho. Abriga até passarinho, se transforma numa árvore frondosa. Então, esse pensamento crítico, caro ouvinto, cara ouvinta e queridos ouvintes, esse pensamento crítico que você é convidado, não por mim e pelo Pedro, mas por Jesus, né? Por essa tradição chamada cristianismo, você é chamado a ter, não desista. Mesmo que pareça que você tá nadando no tubarão, contra os tubarões da ignorância, né, e um pouco da ingenuidade, mas sobretudo dos preconceitos, persista, né, vá em frente, né, porque Jesus nos garante, e aí é um artigo de fé, né, garante que isso não vai ser em vão, né, que isso vai dar fruto, que vai valer a pena no final. Olha aí, hein? Alexandre, eu acho que é isso, porque no fim, a gente pode até dizer, não fiz que nem todo mundo, né? Minha mãe já dizia que eu não sou igual a todo mundo. Você não é todo mundo, né? Ai, cara, mas olha, esse programa aqui pode ser ouvido antes do programa do Francisco, né? Contra a igreja, porque se entrelaçam os temas. Vamos ver se daqui a 15 dias a gente consegue se desvencilhar desse emaranhado que a gente tá. Olha, Alexandre, eu acho que a gente chegou a bom termo. Hein? Que viagem, hein, cara? Que viagem. Mas foi boa. Galera, a gente também fala daquilo que a gente tá lendo, vivendo e pesquisando. Tanto o Alexandre quanto eu, né? E se tem uma coisa que a gente faz é viver, ler e pesquisar, né? Cada um na sua área, cada um do seu jeito, isso é bacana. Então, é isso. A gente vai trazendo aí as reflexões e as reflexões evoluem, vão pra um lado, vão pro outro, conforme o que a gente vem pesquisando. E esse é o sabor gostoso de uma conversa. Isso eu acho legal de uma conversa. Sim. Né? Porque se a gente pega lá do começo, a gente se preocupava em ter uma coesão, né? Agora não, a gente se preocupa em pôr em voz aquilo que a gente vem lendo, pesquisando, vem coçando nossa mente. O que então, tá no coração. O que tá no coração, né? Então, galera, é isso aí, né? Quem sabe semana que vem a gente se desvencilha desse emaranhado que a gente se meteu. Não sei. Eu tô começando a ler sobre militares, hein, Alexandre? Pode ser. Pode ser que a gente uma hora fale sobre cristianismo e militarismo de novo. Caramba, vou ficar no aguardo, mas vou fazer aqui a provocação, Pedro, de você que nos ouve, de se achar que esse emaranhado tá indo longe demais, ter a coragem de sugerir também, né, por onde a gente pode ir e se enveredar, quais os caminhos que a gente pode tomar, no conversaconosco@gmail.com, mas também no Instagram, que acabou sendo a rede remanescente
sente. Eu nem sei como é que tá. Se tem alguém que acha a gente no Facebook aí, a gente perdeu o controle da conta, hein, galera? Tá lá. Tá meio solto, mas enfim. Mande aí suas impressões, mande também as suas sugestões, as suas reclamações, por que não? A gente não tá fechado a isso, não. E é isso, e vamos em frente, vamos que vamos, né, Pedro? Olha, uma conversa está numa fase de ser um observatório filosófico pastoral da igreja, né? Boa. Um observatório meu e do Alexandre também. Quem é a gente, né? Mas a gente tá fazendo isso agora. Vai mudar? Vai, porque é isso. A gente tá aí... Quanto tempo já tem o programa, Alexandre? Já há mais de 5 anos. Mas a gente tá em 5 anos mudando a cada ano, né? Então, é isso. Vamos nos... eu não acho que tem que desvencilhar. Tem coisa ainda pra explorar nesse assunto. Um beijo, Alexandre. Um abraço e um aperto de mão, meu irmão. Falou!